Continuaremos aqui no exemplo 9.12 e aqui nós vamos falar sobre o par Darlington, né? Antes de falar desse par Darlington, eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui do GB5 que eu achei interessante, tá? Mas, claro, se você já estudou sobre esse assunto, você simplesmente pode pular. Mas eu vou falar um pouquinho aqui a respeito desse transistor Darlington, porque realmente nesse livro aqui, tudo que ele fala do Darlington é isso, né? Ele começa aqui, ele diz que o ganho do transistor é B1 vezes V2, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu achei bem fraco esse livro com relação a isso. Então, se vocês estiverem acompanhando o vídeo, eu vou acrescentar, né, para vocês aqui um pouquinho a respeito do transistor Darlington. Vamos aqui dar uma olhada nesse vídeo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui rolando, caso você não queira assistir, simplesmente você pode pular, então. Bom, pessoal, continuando então a segunda parte da nossa aula da ligação Darlington, eu vou fazer o desenho aqui, relembrando que o Darlington, dois transistores, o emissor de um ligado na base do outro e os dois coletores juntos. Muito bem, aqui ó. Se a gente for nomear essas correntes aqui, nós teríamos então, né, a corrente base 1, a corrente de emissor 1, que é a mesma que a corrente de base do segundo transistor. Nós teríamos aqui uma corrente de coletor do transistor 1, uma corrente do coletor do transistor 2 e uma corrente de coletor por aqui, ó, que vai para o coletor dos dois transistores, além do ganho do transistor 1 e do ganho do transistor 2. Okay? Então, esses são as variáveis aqui existentes na ligação Darlington. Muito bem, eu disse que o ganho total de uma ligação Darlington, né, o beta total, ele seria a multiplicação do beta do primeiro transistor com o beta do segundo transistor. Essa fórmula aqui ela é uma fórmula aproximada, a gente não obtém o ganho exato, é uma fórmula simplificada. Como é que a gente faz se nós quisermos obter, de fato, qual será o ganho total de uma associação Darlington de transistores? Muito bem. Vamos ver aqui então que o ganho total, né, ele seria o quê? Ele seria, a gente sabe que o ganho é sempre a corrente de coletor dividido pela corrente de base, né? Como eu quero saber o ganho total da associação inteira, então a corrente de coletor que eu quero saber aqui é a corrente de coletor total, é esse C aqui, ó, tá? É esse C aqui, ó. E a corrente de base é essa corrente aqui, a corrente que entra no Darlington. Então a gente tem uma corrente que entra aqui no Darlington e o resultado dessa amplificação dos dois transistores a gente vai obter aqui nesse C. Tá ok? Tanto é que é um encapsulamento só, né? Por exemplo, o chip, alguns chips aí, eu só tenho só um transistor normal, né? Um encapsulamento normal, com base, coletor e emissor. Então, tudo que está aqui dentro, Ok? Então esse então, tudo que está aqui dentro, né? É encapsulado, né? Então, aqui ele pega que o B total é a corrente total aqui, dividido pelo IB. B que nós temos aqui é o IB1 do transistor 1. E assim nós temos o ganho total dessa associação de transistores Darlington. Muito bem. Então, sabendo dessa fórmula aqui, ó, ela é o básico, né? Nós vamos chegar até a fórmula final do Darlington. Essa fórmula aqui, como eu falei do ganho, ela é aproximada. A fórmula final é essa aqui, ó, o ganho total da associação Darlington é igual ao beta do primeiro vezes o beta do segundo mais o beta do primeiro mais o beta do segundo. Esse aqui é a fórmula mais precisa que nós podemos ter para a associação Darlington.
Muito bem. Como é que eu faço para chegar nessa fórmula aqui? Matematicamente, como é que eu faço? É isso que nós vamos descobrir agora. Eu vou apagar aqui. Muito bem. Agora que nós já apagamos, vamos começar então aqui com base essa fórmula aqui, tá ok? Nós sabemos aqui então que o IC, que nós temos em mente aqui, o IC, ele é a soma de IC1 com IC2 de acordo com a primeira lei de Kirchhoff. Então aqui nós temos a soma de IC1 com IC2, dá o IC. Muito bem. Aqui nós vamos colocar o IC1. Quem é o IC1? O IC1, nós sabemos o valor dele, né, a corrente de coletor do transistor 1, nós sabemos o valor dele, multiplicando IB1, corrente de base 1, vezes o beta do transistor 1. E a fórmula do IC2, como é? O IC2 é igual a corrente de base do transistor 2, que como nós vimos aqui, é o IE1, então, I, corrente do emissor do primeiro transistor, vezes o beta do segundo. Ok? Então aqui nós temos as duas fórmulas das duas correntes de coletor. Bom, eu quero focar aqui na segunda fórmula, né? Porque aqui nós temos o termo IE1. O que é, na verdade, o IE1? Nós sabemos que a corrente do emissor, nós vimos nas aulas de resolução de exemplos, que a corrente do emissor ela é a corrente de base vezes o beta mais 1. Essa é a fórmula que a gente usa para achar a corrente do emissor, tendo apenas a corrente de base e o ganho, né? Isso aqui foi demonstrado matematicamente naquela aula como chegar nessa fórmula aqui. Então, gente, eu sei que o IE1, né? O IE1, ele é igual a corrente de base, né? O IE1 aqui, ó, é igual a corrente de base 1 vezes o beta mais 1. Então, é o IB1 vezes o beta mais 1. De maneira que nós podemos escrever essa equação aqui, ó, substituindo esse IE1 por essa equação aqui. Ficaria, então, IC2 é igual... IE1 é a mesma coisa que isso aqui. Então, IB1 vezes beta mais 1, entre parênteses, vezes beta do 2. Então, tá aí a nossa fórmula final do IC2. Muito bem. Então, nós temos aqui a fórmula do IC2, onde nós temos esse beta aqui, eu esqueci, ó, é beta do primeiro, tá? Beta do primeiro transistor, né? E B1 é igual a beta do primeiro mais 1 vezes o beta do segundo. Muito bem. E C1 é igual ao IB1 vezes o beta do primeiro transistor. Se a gente juntar, então, as duas fórmulas, nós teríamos o quê? Né? Para chegar nessa fórmula aqui, nós teríamos que o IC é igual ao IB1 vezes beta 1 mais o IC2, que é o IB1 vezes, parênteses, beta 1 mais 1 vezes beta 2. Então, a gente sabe que essa parte aqui da fórmula vem do IC1, né? Vem daqui. E essa parte da fórmula aqui vem do IC2. E aí nós temos que IC é igual a IC1 mais IC2. Muito bem. Então aqui nós temos a fórmula do IC. Aqui e aqui nós temos um termo em comum, que é o IB1. Então como é que ficaria? Corrente coletor. Se a gente colocar o IB1 em evidência para aplicar a propriedade distributiva, ficaria o IB1 em evidência, né? Abre aqui. Aí o IB1 vai sumir daqui e vai sumir daqui também, né? Como é que ficaria então? Ficaria beta do primeiro mais aqui, ó, beta do primeiro mais 1 vezes beta do segundo, fecha parênteses.
E assim ficaria a fórmula. Muito bem. Essa parte da fórmula que está entre parênteses aqui, a gente já pode resolver ela tranquilamente, porque olha só, aqui nós temos, olha, o beta 1 mais 1 multiplicando o B2. A gente já pode resolver isso aqui, né? Porque a multiplicação sempre resolve primeiro que a soma. Então, aqui dentro desse parênteses ficaria esse beta 1 mantém para cá. E aqui a gente faz essa multiplicação. Beta 1 vezes beta 2 mais 1 vezes beta 2, beta 2. Tá aqui, ó. Tá aqui a fórmula mais precisa para se chegar num ganho de uma ligação Darlington. É pegar o IC, corrente de coletor total, vai ser o IB1 vezes isso aqui, ó. Isso aqui é o ganho total da ligação. É exatamente a fórmula, tirando os termos aqui, né, que estão trocados, exatamente a fórmula que eu tinha passado para vocês anteriormente, que eu já acabei apagando, mas é a fórmula que eu tinha passado para vocês anteriormente. Se a gente pegar esse B1 aqui, que está multiplicando, passar para lá dividindo, a fórmula vai ficar IC sobre IB1. Isso aqui nós já sabemos que é o ganho total, como eu expliquei no início. É igual a beta de 1 mais, se a gente aplicar associativo aqui, só inverter as ordens dos termos, mais beta de 2, mais beta de 1 vezes beta de 2. Sabendo que isso daqui, na verdade, é o ganho, né? Isso aqui, na verdade, é o beta total. Nós temos a fórmula mais precisa para chegarmos no Darlington. E, para finalizar aqui essa questão do Darlington, essa ligação Darlington que nós estamos falando aqui, eu posso fazer ela com 2 transistores, né, como é o caso que nós vemos aqui, mas já existem transistores que já são Darlington, quer dizer, dentro dele já tem 2 transistores ligados dessa fórmula. Aqui nós temos o datasheet de um transistor. Acho que até aqui tá bom. Então, é só para acrescentar aí para vocês, tá? Nós vamos agora tentar resolver aqui essa questão aqui, tá? Vamos colocar ela aqui. E apesar disso, nós vamos seguir o livro, né? Então, o livro nos diz que o ganho é B vezes B, ou seja, 100 vezes 100 aqui, então nós vamos seguir isso daqui. Se cada transistor da figura tiver um valor de beta de 100, qual é o ganho de corrente total? Ou seja, quem é o ganho de corrente? O ganho de corrente é o meu B. Certo? Então, 100 vezes 100 vai ser igual a 10.000. Pronto. Né? Agora aqui ele pede a corrente na base de Q1. Quem é a base de Q1? Aqui, ó. Vou chamar isso daqui de IB1, certo? E ele quer saber a impedância de entrada também de Q1, certo? Mas primeiro vamos ver quem é essa corrente aqui. Agora aqui é o seguinte, vamos ver quem é a corrente aqui, ó. Vou determinar a nossa corrente aqui. Eu tenho aqui um divisor de tensão, vou tirar isso daqui, porque eu estou lidando com apenas a parte contínua, né? E aí eu tenho um divisor de tensão aqui de 10 e 20, né? Então, quem é a minha tensão aqui? Se eu fizer isso, né? Eu vou fazer 20K dividido por 10K mais 20K vezes 15, né? Isso aqui vai ser igual a 10 volts. Tendo 10 volts aqui, eu vou cair 0,7 aqui, vou cair 0,7 aqui, e aqui eu vou ficar 10 menos 1,4. 10, aqui vai ser 10 menos 1,4, dividido por 60, né? E aí eu vou ter essa corrente do emissor aqui, ó. Vou chamar IE2. Isso vai ser igual a 143 miliamperes.
Agora, o que é que acontece? Independente da polarização, independente de qualquer coisa, essa corrente minha de base aqui, ó, tá? O nosso segredo, tá? Essa corrente minha de base aqui, ó, vai ser igual à corrente do emissor 1. Então, vou colocar aqui I do emissor 1, certo? Vai ser igual a essa corrente de base. Eu não vou colocar B mais 1, vezes IB é igual a IE, tá? Eu vou colocar simplesmente que B vezes IB é aproximadamente igual a IE. Então, se eu tenho o meu IE aqui e eu dividir ele por B, eu vou ter a minha corrente de base, certo? Que eu vou chamar de IB2. Certo? Então, se o beta é 100, dividido isso daqui por 100, vai ficar 1,43 miliampere. Certo? E, novamente, ele quer saber essa corrente aqui, ó. Se eu dividir 1,43 miliampere por 100, né, que é o beta desse transistor aqui, tanto o beta desse como o beta desse vai ser 100, eu vou achar o meu IB1 que ele quer. Então, o meu IB1 vai ser igual a 1,46 miliampere dividido por 100. Inclusive, no livro ele é aqui, vocês podem pausar, tá? Ele coloca aqui que é 1,43 miliampere, até aqui tá certo. Depois ele teria que dividir isso aqui por 100, para achar a corrente de base de Q1, né? Para achar o IB1. E ele pegou 143, dividiu por 100 e ainda disse que isso é 1,43 microampere. Então, isso daqui está totalmente incoerente. A nossa resposta correta é simplesmente pegar esse 143 aqui e dividir por 1,43, né? Cadê? Isso daqui dividido por 100. Vai dar 0,0, se não me engano, 143 miliampere. Agora o que é que ele quer, né? Vou ver se consigo tirar alguma coisa daqui. Ele quer a impedância de entrada da base Q1. A impedância de entrada, ou seja, tudo que daqui para cá, esse transistor aqui tá vendo como impedância, né? Bom, a gente poderia fazer o modelo pi para isso daí. Na verdade, não é necessário, tá? Mas eu vou fazer, acho interessante. E o modelo pi ele vai ficar assim. Eu tenho aqui o modelo pi. Tenho aqui outro modelo pi também. Os meus dois dados também. O que é que acontece? O emissor desse daqui, ó, ele vai ser ligado na base. O coletor desse daqui vai ser ligado no coletor. Aqui está a minha base e aqui está o meu emissor. Na minha base está ligado o que? Está ligado um resistor de 10K. Aqui eu poderia colocar IB1 vezes B. Aqui B2 vezes B. E aqui eu tenho ligado um resistor de 60 e também uma carga, né, de 30 ligados aqui ao terra, né? E aqui eu tenho outro resistor, é isso? Aqui agora vendo a minha análise CA, né? Vendo a minha análise CA, obviamente, por causa que eu estou colocando aqui os meus modelos de Ebersmall de corrente CA. Então aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 600 e aqui eu tenho o meu BG ligado ao terra aqui e ligado ao terra. Então o que é que eu posso fazer aqui, né? Eu quero saber a minha impedância vista daqui. Esse resistor de 10K aqui, isso daqui vai estar ligado no terra, né? Deixa eu só colocar aqui. Esse resistor aqui, ele vai estar aqui, ó, também.
aqui eu tenho 10K, né? E aqui K também. Vou tirar isso daqui. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa do seguidor emissor. Olha só que interessante. Aqui eu tenho R. Aqui eu tenho R', é 2 vezes B, na verdade, 2. E aqui eu tenho R', é 1 vezes B1. Certo? Eu vou trazer agora esses dois transistores aqui para cá para cima. Vou trazer esses dois transistores para cá para cima. Certo? Então eu vou tirar eles daqui. Vou tirar eles daqui, ó. Tirando eles daqui, vai continuar esse vínculo aqui. Eu apenas subir os transistores para cá. Quando eu subo, continuo o vínculo e vou colocar eles aqui. Certo? Uma dúvida, né? Por que tirando esse resistor daqui, ó, esse vínculo continua aqui embaixo? Se eu tirar esse resistor daqui, eu deveria tirar tudo isso daqui. Isso daqui fica assim, ó. Como eu já falei. Vou repetir. Quando eu tenho aqui o transistor, eu vou cortar ele aqui, cortar ele aqui e cortar ele aqui. Se eu quiser fazer qualquer tipo de modificação, modelo pi, modelo qualquer coisa, e fazer essa modificação. Certo? Pode ser modelo pi, pode ser qualquer coisa, então eu vou subir isso daqui para cima. Até porque para baixo não ia dar. Vou subir isso daqui, ó, para cá. Certo? E aí agora eu refaço todas as ligações. Eu só estou mudando, tá? Então isso daqui vai ser B. Vou colocar logo B, B1, B2, tanto faz. Vezes o paralelo desses dois aqui, que é 20. Paralelo de 60 e 30 é 20. Certo? Então, sempre que eu subir ou tirar daqui, as ligações, elas... Então, se eu tirar isso daqui e colocar aqui, ó, né? Isso daqui vai virar um curto, mas vai continuar ligado aqui. Bastante importante. Causa dúvida em alguns alunos aí, certo? Então, quem vai ser essa impedância aqui, ó? Vendo daqui. Certo? Aqui eu tenho conectado terra. Então, se eu quiser ver essa impedância aqui, eu corto aqui, ó. Coloco um olho aqui e vejo qual é essa impedância. Para saber essa impedância, é só eu pegar aqui, daqui para o terra. Impedância de terminar, né? E eu vou saber. Essa impedância vai ser o seguinte. B, certo? B vezes R' é 2. R' é 2 mais 20. É? Geralmente, esse meu R' é 2 aqui, ó, ele é bem menor que esse seguinte aqui, ó. Bem menor. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade. Quem é o meu R'2? Meu R'2 ele vai ser 25 vezes 10 a menos 3, que é 25 mil, dividido por IE. O meu IE é 143 miliampere também. 143 miliamperes. Então, milho eu corto com milho. Milho eu corto com milho. Vai ser 25 dividido por 143. Isso vai dar um número muito baixo. Então, simplesmente eu descarto esse rapaz daqui e coloco só ele aqui. Então, vai ficar B vezes o meu. Vou colocar aqui REzinho, que é o paralelo de... Vou colocar REzinho aqui. Sendo que o meu REzinho... Sendo que o meu REzinho ele vai ser igual a 20, tá? Só pra gente chegar na forma aqui também. Então, beleza. Tirar isso daqui. E vamos colocar isso daqui.
Então eu vou tirar tudo isso daqui, ó. Tirar tudo isso daqui. E colocar apenas um resistor. Ele vai ser quem? B vezes REzinho. Isso daqui vai ser igual, ó. Só colocando aqui embaixo. Para lembrar que a nossa REzinha é 20. Isso daqui eu vou chamar de Z12. Tem impedância de entrada aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar esse resistor aqui para cá, ó. Agora eu não vou mais precisar tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui. Simplesmente eu sei. E se eu passar isso para cá, o meu fio vai continuar aí. Então vamos botar isso daqui aqui. Vamos botar isso daqui aqui. Certo? E aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o meu B1. Vou ter o meu B1. Então vamos fazer o que? Vamos colocar aqui B, tá? Colocar aqui B2, né? B2 vezes RE, que é B2 mesmo, né? E vezes B1. Vou tirar isso daqui. E o nosso fio continua, né? Vamos achar que esse fio é tirado. E aqui nós temos nossa impedância de entrada, olha só. Vamos cortar aqui e analisar aqui a minha impedância desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, isso daqui é o terra, né? É como se o terra estivesse aqui, ó. Como se o terra estivesse aqui. Então, simplesmente vai ser essa impedância aqui, ó. Ela vai ser quem? B1 vezes R' E1. R' mais B2 vezes RE. Tá? B2 vezes RE. Agora, esse R'1 aqui, ó, vai ser tão pequeno com relação a esse, tá? Que eu vou desprezar ele também. Vou desprezar ele também. Poderia não desprezar, mas eu vou desprezar. Então, vamos cortar ele aqui. Certo? E a minha impedância da base vai ser quem? Vai ser o meu B1 vezes o meu B2 vezes o meu RE, aproximadamente. Vou colocar aqui Z1 base, certo? E é assim que vai proceder. Então, 100 vezes 100 vezes 20, isso vai dar 200k, certo? Que é exatamente assim. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui também, certo? Aula 2, configuração data. E, para falar a verdade, esse é um canal muito bom de eletrônica e eu aconselho a... Eu aconselho a... Quase que eu derrubar o copo aqui, misericórdia, vamos lá. Eu aconselho a assistir esse canal aí, certo? Então, beleza, vamos continuar aqui. Repito o exemplo usando o par Darlington com cada transistor tendo um ganho de 75. Aí já entra em regulação de tensão, ou seja, só tem um exercício do par Darlington. Só tem um exercício do par Darlington. Tudo bem. Eu tenho o meu canal da Marinha, gente, certo? E eu vou colocar lá vários exercícios extras, certo? Eu vou deixar para vocês aí na descrição. Se eu não colocar na descrição, certo? Se eu não colocar na descrição, venham aqui no YouTube, certo? Venham aqui no YouTube, por exemplo, e coloque assim, ó, engenheiro Marinha, né? Circuitos elétricos. Por exemplo, engenheiro Marinha, circuitos elétricos. Creio eu que deve aparecer isso daqui. Provas anteriores, tá vendo aqui, ó, engenheiro Marinha. Só clicar aqui, entrar em meu canal e procurar lá a playlist de eletrônica, exercícios extras, certo? Esse canal aqui, como eu já falei para vocês, é um canal. Aqui eu tenho mais de 600 vídeos, tá? Mais de 600 vídeos até agora, né? Para os engenheiros da Marinha. Tá bom? Aqui, ó, primeira fase CPC em provas resolvidas. Isso daqui não é, né? E aqui as provas resolvidas do engenheiro da Marinha. Vem embaixo.
Segunda fase CPC em provas resolvidas também não é. Aí vem embaixo, primeira fase CPC em exercícios extras. Não é também na primeira fase. É na segunda fase, os exercícios extras. Tá bom? Aqui eu tenho exercícios extras de eletrônica digital também. O de eletrônica analógica eu ainda vou pôr. Então ele vai estar aqui. Ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, mas ele vai estar aqui. Ó. Segunda fase, CPC em exercícios extras. Tá? Eu só tenho eletrônica digital. Um forte abraço por trás, tá bom? De